Olá a todos, sejam bem-vindos a este sexto episódio desta jornada que nos leva até Tóquio, ao maior certame desportivo do planeta. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho sempre o meu amigo, a pessoa que me acompanha nestas viagens, o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá, Sérgio, e vamos lá, mais um desporto e mais uma campeã que nós nos vamos dar a conhecer. Muito bem, João. Quem é que embarca connosco nesta viagem? Olha, quem está connosco, Sérgio, é uma das melhores marchadoras a nível mundial, posso assim dizer, portuguesas de sempre claramente e mundiais também, Ana Isabel Vermelhudo do Cabecinha, penso que esse é o nome completo. Ela é natural de Santiago Maior, de Beja, sendo que a sua residência, creio eu, é mais em Olhão, de onde é o seu clube hoje em dia. Tem 36 anos e agora vamos passar a uma boa conversa e mostrar-nos mais uma campeã que, e a minha opinião é um bocadinho esta, porque eu acompanho a carreira da Ana há muito tempo, é aquela campeã a quem falta a cereja no topo do bolo. Fez um bolo perfeito e falta a cerejinha lá, que é a chamada medalha, aquilo que toda a gente ambiciona num grande certame a nível mundial, e nós queremos que seja em Tóquio, porque não? Vamos lá ver isso. Ó João, tu que és uma pessoa ligada ao atletismo, alguma vez te deu para praticar marcha? Marcha não, já tentei marchar, mas não, é muito difícil, a técnica é muito complicada. Vou, A Ana já nos vai explicar isso, vou, mas a vou-te técnica, dizer principalmente dos pés, é muito Vou-te complicada. dizer que o meu pai era uma pessoa ligada ao atletismo, aqui dinamizador também de uma equipa aqui da zona onde nós vivemos, aqui no Barreiro, uma zona ligada ao atletismo, e que por ele passaram muitos jovens, porque este clube, eu gosto sempre de fazer contar estas pequenas histórias, porque o clube também era o refúgio de muitas crianças que passavam o dia junto, na rua. Os pais saíam para trabalhar e então este clube ligado ao atletismo, a Juventude Esportiva da Cidade de Sol, ainda hoje tenho um colega comigo que foi um grande marchador, o meu amigo Felipe. Portanto, tenho uma ligação muito afetiva ao atletismo, mas também à marcha. Muito bem, connosco temos então a Ana Cabecinha. Olá Ana, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olha, desde já quero agradecer a vocês os dois pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar um bocadinho sobre desporto, sobre atletismo e sobre a marcha, que infelizmente não é tão falada no mundo do atletismo ou mesmo no mundo do desporto em geral. Por isso eu quero agradecer desde já a vocês pelo convite e dar-vos os parabéns por esta iniciativa que vocês estão a fazer a nós atletas que estamos a rumar para Tóquio. Muito obrigada. Oh, Ana, o nosso desbloqueador de conversa é sempre igual, com todos os nossos atletas convidados. Quem é Ana Cabecinha? Como é que tu te apresentas? Pois, olha, eu sou uma atleta que até quando entrou para o desporto não gostava de correr, como se dizia na altura, era um ovinho com patas, era pequenina, gordinha, e correr não era nada de todo o meu forte. E hoje em dia, então não sei viver sem o desporto e sem o atletismo. Sou uma atleta que ainda sonha, que mesmo com 36 anos continuo a ser uma sonhadora e gosto muito do desporto em geral e por isso gosto muito de lutar e de não virar a cara aos desafios, porque é isso que faz sermos atletas de alta competição. E cá estou há mais de 20 anos ligada ao atletismo e continuo ainda a ser uma menina, como muita gente me chama na minha cidade, uma menina ainda muito feliz, com os olhos a brilhar pelo desporto, por isso considero uma menina ainda E sempre com vontade infeliz. de treinar, não é, Ana? Sim, sim, sempre. Eu até pensava que a minha carreira iria acabar em 2020 em Tóquio, vai este ano de 2021, e já meteram um bichinho para Paris 2024, Pois, já lá vamos. Eu já ouvi uma conversa um por isso, bocadinho por aí, e já por lá isso cá vamos aí. estamos. Oh, Ana, tu antecipaste um bocadinho aí a nossa conversa, mas como é que o atletismo surge na tua vida? Porque eu vi uma história incrível de um acidente que É nasce um verdade. bocadinho por aí, a tua história no atletismo. Queres nos contar para perceber
como é que é possível um acidente ter tornado, se calhar, uma grande atleta de alta competição? Nas nossas brincadeiras de criança, eu caí de uma ponte com os meus 9 anos. O acidente foi grave. Numa ponte, uma criança que ainda estava em fase de formação, a coisa foi muito complicada, ainda tive uns dias em coma, parti a perna e o desporto surgiu por aí, porque eu tinha que fazer recuperação à perna, porque parti a perna em 2 sítios. E o desporto surge simplesmente por isso, porque, como eu disse, eu não gostava nada de educação física na escola, nem gostava de correr, gostava de fazer os meus jogos às escondidas, como a gente jogava qualquer criança na altura, mas correr não era propriamente o meu forte. E o desporto surgiu felizmente ou infelizmente, por ter sofrido desse acidente. Realmente essa história é verídica, aconteceu. E então foi por um grave acidente que nasceu a atleta na calcinha. Desculpa só dizer uma coisa, Sérgio, e demonstra muito a tua força de vontade, porque já como criança, creio que foi aos 9 anos, não é? Teres um acidente desses e depois teres a vontade de logo a seguir enverdares pelo atletismo, é algo que a tua superação como atleta começa também aí, não é? Sim, e já uns 3 anos antes no Alentejo, antes de ir para o Alentejo na primária, no pré-escolar ainda, eu tinha sido atropelada, por isso, ou seja, eu já venho de alguns acidentes um bocadinho assim trágicos e esta luta por querer sempre ficar bem e dar a volta sempre por cima, já surgiu por aí. Por isso... A marcha não tem barreiras, mas tu já as ultrapassaste e muitas. Já ultrapassei algumas, infelizmente já. Ana, tu tinhas alguma ligação familiar ao desporto ou ao atletismo ou nem nada disso? Não, os meus irmãos sempre jogaram futebol, todos eles foram federados em equipas no Alentejo, no Algarve, sempre ligados ao futebol. O atletismo surgiu, além da fase da recuperação, foi porque o meu cunhado, na altura, era namorado da minha irmã, que hoje em dia é o meu cunhado, era um dos treinadores do clube. E foi por isso que eu fui para lá, porque se calhar fazia natação ou outro desporto qualquer, porque eu tinha mesmo de fazer exercício para a perna, que tinha ficado muito maltratada. Mas o meu cunhado levou-me para o atletismo, porque na altura ele estava ligado ao Clube Oriental de Chão e então foi por isso. Ana, mas foi também o teu cunhado que te influenciou a ir para a especialidade de marcha ou isso foi um processo natural? Não, e nem nunca foi treinada pelo meu cunhado. Naquele dia eu fui com o meu cunhado e fui logo direcionada para o meu treinador, que hoje ainda é o meu treinador, o Paulo Murta. Ele nunca me direcionou para a marcha, foi uma coisa natural. O meu treinador surgiu lá um dia para todos praticarmos algo novo e aí surgiu a marcha e só fiquei na marcha porque eu ganhei a minha primeira prova e aí o meu treinador viu que afinal eu tinha ali qualquer coisa e aí começámos a investir um bocadinho mais nos treinos de marcha. Ana, e o que é que te faz, já falámos também um pouco sobre isso, acho que a capacidade de superação também me vai levar ao encontro desta pergunta, mas o que é que te faz gostar tanto do atletismo e mais propriamente da marcha? Na altura a marcha surgiu e o gosto da marcha surgiu porque as provas de marcha eram todas fora do Algarve e nós, como qualquer criança, queríamos dormir fora de casa e passar o fim de semana longe dos pais. A marcha na altura aí surgiu por pura brincadeira. Depois foi pelas vitórias, claro que as vitórias influenciaram muito, e a ficha caiu quando fui medalha de bronze no Campeonato da Europa de Júniores. Aí caiu a ficha em mim e no meu treinador, e vimos aí que tínhamos que investir e apostar na marcha, porque até aí eu fazia provas de corrida, e ainda hoje eu faço provas de corrida, corta-mato, sou campeã do Algarve de pista e corta-mato e estrada. Na parte da corrida, eu adoro correr, amo, mas a marcha ficou porque é onde eu tenho os melhores resultados e onde eu sempre investi a minha carreira, mas foi muito culpa do meu treinador. Uma das curiosidades que eu tenho com estes atletas de alta competição, mesmo que muitos não se considerem como tal, a nível profissional, uma das minhas curiosidades é o que é que te passa pela cabeça quando estás a marchar? Tu és uma pessoa que estás focada naquele objetivo
transportas o teu pensamento para outro lugar, de forma a focar-te noutras coisas? Como é que é o teu processo? Eu, quando dá o tiro de partida, como o meu treinador diz, eu antes do tiro de partida sou a pior pessoa do mundo, sou a pior atleta do mundo, mas quando dá o tiro de partida, o meu treinador diz que eu transcendo-me e fico focada, como as palas aqui, como o meu cunhado diz, as palas aqui que metem nos burros e nos cavalos, eu só olho em frente e o meu objetivo mesmo é chegar o mais à frente possível, concentrada sempre na estratégia da prova, as atletas que vão para a frente, as atletas que posso seguir. Eu só penso mesmo, estou mesmo focada na prova. E eu, como o meu treinador diz, tenho sempre um ponto de referência onde é que ele está e só olho para fora da prova, no sítio onde ele está, é onde eu me concentro muito, o ponto de referência. De resto, tenho sempre o meu ponto, o meu foco nas atletas e na competição em si. Não penso... Nos treinos eu penso em 1001 coisas, mas na competição eu não consigo. Estou mesmo focada só naquilo. Ana, e porquê o Clube Oriental de Peixão? Como eu disse, o meu cunhado era treinador na altura e sempre fiquei no clube desde janeiro de 96, que sou atleta federada do Clube Oriental de Peixão. E ficou uma família, é a minha segunda família. A minha família diz que é a minha primeira, porque eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família às vezes, mas aquilo é um clube especial, é um clube de muita família, é os pais, tudo gira ali em torno de nós atletas, e aquilo virou uma família tão forte e tão unida que custa-me, e sempre me custou-se, deixar o Peixão para ir para outro clube. Porque diz, João. Ana, mas em relação a essa questão do clube, por exemplo, o Clube de Natação Rio Maior é muito conhecido até pela Taça do Mundo, por tudo que envolve a marcha atlética. Existe o Benfica, existe o Sporting, que apostam mais ou menos no atletismo, vão variando, não é? Nunca tiveste a vontade de ir para um clube teoricamente maior para ter mais apoios? Nunca houve essa vontade? Ou sempre tiveste os apoios no teu clube? Eu sempre tive os apoios no clube, através do clube, através da freguesia de Chão e sempre do município de Olhão, que fez sempre questão que eu não saísse do concelho. Tive propostas do Futebol Clube do Porto, na altura que o Porto tinha atletismo, quando fui bronze nos júniores. Tive proposta vários anos do Benfica, mas houve sempre esta ligação com o Benfica, com o Peixão, que me fez sempre pensar duas vezes em ficar e dar outra visibilidade e estabilidade ao clube. E nunca me ocorreu sair. Hoje, há uns anos atrás, ainda pensei fazer o gosto e a vontade ao meu pai, que é sportinguista, e se o Sporting tivesse feito o convite na altura, ainda se falou muito comigo, mas não diretamente com o clube, sair e ir representar o Sporting, porque o Sporting é uma grande equipa a nível feminino, é a melhor equipa de Portugal. Sim. Claramente, em feminino sim. E em masculino, mas em femininos então tem uma aposta muito forte, mas nunca surgiu diretamente essa proposta ao clube, e então sempre me fui mantendo. Também no atletismo agora também temos como o futebol tem, claro que não é os valores das transferências nem lá perto, mas eu sendo a atleta mais cara que Portugal tem, derivado aos anos de sempre de ligação ao clube, e tudo mais dos resultados que tenho, os clubes agora pagar a um outro clube torna-se difícil, porque há uns anos para cá também tem que se investir noutros atletas, e então fui ficando no clube por opção minha e depois mais tarde por opções que não havia propostas dos clubes. Ana, João, desculpa, vou aproveitar e vou saltar dar aqui um salto na nossa conversa para depois já voltarmos atrás, até porque a Ana tocou aí no assunto do pai, para lhe perguntar o seguinte: os teus pais sempre foram um dos grandes apoios, mesmo na tua fase de adolescência, como atleta, e se não te tiveram vontade de colocar noutra modalidade ou noutra atividade? Não, os meus pais sempre estiveram comigo e sempre me deixaram sonhar e voar no desporto que eu escolhi. Os meus pais sempre vibraram comigo. O meu pai hoje em dia está ligado ao Clube Oriental de Chão com os miúdos, mascarrinhas, é o avô cabecinha para os miúdos todos, como eles lhe chamam.
e sempre tivemos essa ligação. Os meus pais só não gostaram de uma decisão que eu tomei, que foi não seguir para a faculdade e ficar e ser atleta profissional o tempo inteiro. Foi a única decisão que os meus pais foram contra e não aceitaram muito bem a minha decisão. Mas de resto sempre me apoiaram e estão sempre orgulhosos e onde podem ir ver, especialmente o meu pai, que a minha mãe infelizmente já não está entre nós, o meu pai vai, se for preciso, estava em todo o lado do mundo comigo. Infelizmente não é possível, mas ele vibra muito ele fica muito nervoso, não dorme na noite antes da competição, ele fica muito mais nervoso às vezes que eu. Ana, a Boa Cabecinha é das melhores expressões que eu já ouvi. É fabuloso. É mesmo lindo. É brutal. Aqui em Peixão ele é conhecido assim, pô, Boa Cabecinha, quer os pais, quer os miúdos, os miúdos são perdidos pelo meu pai. Felizmente é assim que é o carinhosamente lhe chamam. Ana, já falaste aí da medalha de bronze em Júnior, é aí que tu começas a levar a sério a modalidade, levar a sério, entre aspas. É a partir daí. É o meu último ano de júnior, no ano a seguir eu passo para sénior, a responsabilidade tornou-se um bocadinho maior, porque passei de 10 km para 20 km e ia enfrentar grandes nomes do mundo da marcha, Susana Feitor, Inês Henriques, Vera Santos, Mariel Gonçalves. Eu nunca pensei na minha vida, no meu primeiro ano de sénior, fazer parte de uma equipa com elas e meter-me no meio delas. E foi aí que a ficha caiu com a medalha de júniores, que o meu treinador me disse que podíamos fazer muitas coisas boas e bonitas e eu tinha que me dedicar e começar a fazer treinos bidiários, tinha que começar a fazer outro tipo de vida, mas nunca, o meu treinador também não foi a favor que eu deixasse a escola. Ele também ficou muito contra a minha decisão, mas eu tinha que tomar uma decisão na altura, porque eu queria, para poder me focar numa coisa só, teve que ser assim. Ana, e hoje consideras-te uma atleta profissional? Sim, hoje considero-me uma atleta profissional, apesar de já estar na alta competição desde iniciada de segundo ano, já tenho 36 anos, por isso já sou veterana, mas há uns anos para cá, sim, desde que me mantive na preparação olímpica e na pré-polo, desde 2006, creio eu, que sim, considero-me atleta de alta competição o tempo inteiro, porque eu própria faço as minhas rotinas como se estivesse em estágio, tenho todo o cuidado como se estivesse em estágios antes de ser atleta profissional. E sim, considero-me atleta profissional e acho que faço de tudo um pouco para seguir esse rumo. Nós já vamos desenvolver também esta conversa, mas perguntar-te agora, é verdade que a nutrição é uma paixão da tua vida? É sim, Porquê? Dá uns anos para cá sim, porque eu sou muito esquisita com a comida e sempre tenho muita dificuldade, principalmente fora de Portugal, em comer e ter uma alimentação cuidada, porque eu, como não como verduras e legumes e vegetais que eu não gosto, tornou-se... comecei a pesquisar e a ver formas de buscar no outro lado a parte que eu precisava. E essa parte começou a criar uma paixão em mim sobre a nutrição. Depois comecei a trabalhar com nutricionistas e comecei a ver palestras do Comitê Olímpico e isso foi ficando o bichinho e então, dá um ano para cá, principalmente com a pandemia, ando a pesquisar imenso cursos e formações sobre a nutrição porque tem crescido o bichinho cada vez mais. Muito bem. Ana, e só uma coisa em relação, não nutrição, mas és acompanhada por algum psicólogo? Sim, pelo psicólogo da Federação, o João Lameiras, há 2 anos já para cá, comecei a trabalhar com ele porque derivado a treinar e os resultados não saírem de forma nenhuma e eu comecei a ver que sozinha não conseguia, nem eu nem o meu treinador, então procurámos ajuda do psicólogo da Federação e tem sido incrível como as coisas mudaram. Notas evolução, certo? Sim, e agora mesmo ele e mesmo algumas pessoas vê-se a diferença da Ana que era há 2 anos para cá e os resultados também têm-se visto. Infelizmente ano passado não deu para provar grande coisa, mas este ano a primeira hipótese que tive fiz logo os mínimos e estava
focada e tão sabendo aquilo que queria, e foi muito o trabalho que fizemos com o psicólogo. João, vamos agora entrar na parte técnica, é isso? Exato, na questão técnica, porque assim, Ana, há muita gente e o grande público, quando está a ver uma prova de marcha, a primeira pergunta, e tu sabes melhor até que nós, obviamente, mas as atletas correm? Não existe demasiada passividade dos juízes? Explica-nos a nós, eu mais ou menos sei como é que processa, mas o grande público não percebe, como é que é feita a marcha e como é que é a regra da marcha? Porque há muitas pessoas que têm essa dúvida e pensam que vocês correm e não é verdade. Não, de todo, não podemos correr, não há... eu quero acreditar que não há, na parte dos juízes, a condescendência de deixar alguns atletas passar. Os juízes são rigorosos. E eu posso-vos dizer que os nossos juízes portugueses conseguem ser dos juízes mais rigorosos que conseguimos ter. E temos muitos juízes em Portugal de topo mundial, por isso, só por isso vê que Portugal... Já li isso também da Susana Feitor, e ela que também já sofreu em 2 ou 3 provas grandes com os juízes. Olha, eu podia-te dizer que nunca fui para a rua, nunca fui desclassificada, mas infelizmente tenho um caso que aconteceu em Espanha, que ganhei a prova, fui ao pódio e no final aparece a dizer que eu tinha sido desclassificada. Foi o maior rombo da minha vida. Eu tive semanas sem conseguir marchar, porque aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu não era nunca fui desclassificada na vida, nunca tive problemas com o juízo. E aquilo mexeu um bocadinho com... Ninguém me fazia voltar à pista para marchar. Foi umas semanas muito difíceis. Mas, voltando outra vez à técnica, nós temos 2 regras importantes e fundamentais na marcha, que é a flexão e a suspensão. A flexão é que na altura que o pé está em contacto com o solo, o joelho tem que estar esticado. O joelho não pode estar assim, tem que estar completamente esticado. E a outra é a suspensão, que é quando, numa fração de segundos, os 2 pés estão no ar. Ou seja, tem que estar sempre um pé em contacto com o solo. Se tiver os 2 pezinhos no ar, é sinal que o atleta vai correr, como é óbvio. Claro. A correr baixinho, como se costuma dizer no mundo, a voar baixinho. E então temos essas 2 regras que temos que ter sempre na mente, que temos que seguir. Ana, ainda bem que diz isso. Eu pelo menos já li, o sistema eletrónico de controle dos apoios dos pés. Tu és favorável a isso ou preferes o sistema mais normal de juízes? Eu prefiro o sistema mais normal dos juízes, porque eu acho que... Não achas que devia haver um VAR, entre aspas, na marcha? Porque, por um lado, eu tenho as 2 versões. Por um lado, era bom que as palmilhas que eles querem impor na marcha, por causa da situação da suspensão, as marcas iriam diminuir um bocadinho, porque quer queiramos que não estão a haver marcas estrondosas. Bateu-se o recorde do mundo no sábado da China com 1h23. Já lá vamos. E isso, para mim, essas palmilhas faziam sentido aí. Mas, por outro, eu acho que tira um bocadinho o brilho à marcha e à técnica normal que nós temos. Por isso, há aqui um bocadinho dos 2. Ok. Ana, e diz-me agora, referente ao teu dia-a-dia, como é que é o teu processo de treino, como é que tu trabalhas do dia-a-dia para aquelas pessoas que não te conhecem, ou seja, tirando as grandes provas em que te veem, mas como é que é o teu processo normal de um dia de trabalho e de treino? O meu processo começa mais ou menos às 7h30, que é quando eu me desperto e quando começo a levantar-me, para poder tomar o pequeno almoço, para que às 9h30 esteja concentrada com o meu treinador para treinar. O treino dura até ao meio-dia. O treino da manhã é o treino mais exigente, é o que leva mais tempo. Depois à 1h30 é quando nós temos a parte de almoço normal. Depois à tarde o descanso, a fase da recuperação, da massagem, dos alongamentos, tudo mais que tem que ser feito, faz parte do treino, faz parte do processo. Às 5h30, 6h o treino da tarde, depois outra vez a parte da recuperação, às 8, 8h30 de jantar, depois é descansar e no outro dia de manhã volta tudo ao mesmo, é de segunda a segunda, não há... Tirando o domingo à tarde, que eu não treino, de resto há bidiários, há treino de manhã à tarde todos os dias. Ana, deixa-me só colocar-te aqui uma questão. A parte de, quando falas da recuperação e das massagens, isto é tudo feito lá no clube?
Não, é feito, por acaso eu faço em casa, porque eu estou casada com um terapeuta e futuro osteopata, este ano forma-se em osteopatia, por isso eu tenho o tratamento todo em casa, por isso eu sou uma sortuda nesse aspecto, que eu acabo o treino e tenho a parte logo de recuperação e esse cuidado logo com ele em casa, felizmente. Mas antes tinha no clube, sim, tinha no clube a parte da recuperação, que é fundamental, mas fazia 1 a 2 vezes por semana. Agora o trabalho é feito de outra forma, porque em casa, para pelo menos para prevenir lesões, e não tenho, ultimamente eu não tenho tido, felizmente não tenho tido esse problema com lesões, graças muito ao trabalho que nós fazemos em casa e com ele. E isso é muito importante, especialmente para prevenir as lesões, porque antes eu estava constantemente lesionada, com pequenos toques, que não me deixava treinar, e agora o processo é tudo diferente. Olha, e em relação à alta competição, tu sentes alguma coisa que te falte por seres atleta, ou seja, que podias fazer e por seres atleta que não possas fazer? Como atleta de alta competição, pois muitas das vezes não posso estar com a família, o tempo que queria ou o tempo que gostava, não posso muitas das vezes estar com amigos e jantares até tarde, que perdi muito essa parte, ou seja, a parte da juventude, que os meus colegas iam sair à noite, que iam ao cinema, que iam a tudo isso, que eu perdi toda essa parte porque eu dizia não posso, que amanhã tenho treino, que acordar cedo para treinar. Eu não vivi muito dessa parte porque eu estava muito focada naquilo que queria e que não era compatível. E sei que muitas das coisas eu perdi, aniversários de sobrinhos, nascimentos de sobrinhos, toda essa parte eu perdi muito porque ou estava fora do país ou tinha que ficar a descansar porque tinha alguma competição, algum treino importante. Olha, em termos de competição propriamente dita, tu gostas mais de competir com sol ou com chuva? Porque eu vejo vários atletas às vezes que adoram chuva, adoram frio. Tu és mais do lado do calor ou do lado do frio? Eu, como boa alentejana e como uma adotada algarvia, eu adoro o calor. Para mim, mas por incrível que pareça, os meus melhores resultados é com provas com chuva. Pois, a minha pergunta era um bocadinho nesse sentido, que eu lembro-me de 2, 3 teus resultados foram com chuva, e por isso eu tinha esta pergunta. Chovia torrencialmente, mas também tenho muito bons resultados, como em Pequim, que fui quarta no Campeonato do Mundo, que estavam quase 40 graus e uma umidade brutal, e eu consegui fazer uma prova inteligentíssima, de trás para a frente, e em Doha também fiz uma prova mesmo à meia-noite, a prova estava muito calor e muita umidade, quase 100% de umidade, e eu consegui fazer um grande resultado, mas claro, o recorde nacional e o grande resultado de Pequim em 2008 nos Jogos foi com uma chuva que nunca mais acabava, por isso também tenho bons resultados, mas adoro o calor, para mim venho ao calor, não gosto muito de frio. João, a Ana já abriu aqui a porta dos resultados, se calhar avançamos já aqui para te perguntar aqui o que é que achas? Sim, força, eu avanço por aí. Ana, tu lembras-te do teu primeiro troféu na modalidade, mesmo como criança, quando tu dizes assim, aquele momento em que eu ganhei uma taça, aquela brincadeira. Lembro-me, e ainda hoje a gente tem muito essa conversa, eu e o meu pai, porque não se pode correr ao lado dos atletas, porque os atletas podem ser desclassificados. E o meu pai vibrou tanto, porque era a primeira prova que a filha estava a lutar por um primeiro lugar, o meu pai ficou cego, começou a correr ao meu lado, uma volta inteira, o juiz queria me desclassificar no final, e eu chorava que já não ganho a prova. Lá o meu treinador conseguiu dar a volta e não me chegaram a desclassificar, mas essa conversa vê muitas vezes que ganhei o meu primeiro troféu, mas o meu pai a última volta fez a correr ao meu lado completamente, o meu pai ficou cego. Nem o meu pai sabia que era uma miúda infantil com os seus 11 anos, o meu pai não sabia nada disso. Mas o troféu esse está lá religiosamente na casa do meu pai. Olha, agora um bocadinho, não falando só em troféus, a competitividade interna, ou seja, nacional, tu sentes falta? Porque
vai-se, por exemplo, falando um bocadinho, tu falaste nos nacionais da China, 10 atletas ficaram dentro dos mínimos. Se vamos a ver um 1,31, creio que era o mínimo, 10 atletas dentro dos mínimos. Aqui em Portugal, suma 2, 3 atletas, apesar de ter um nível até razoável e bom dentro da Europa, tu sentes agora, hoje em dia, alguma falta de competitividade no treino ou não? Eu no treino não sinto a falta de competitividade, eu sinto é nas competições. Desde que a Inês Henriques passou para os 50 km, a Susana e as outras atletas abandonaram, ou a Vera lesionada, eu sinto falta da competitividade nas competições, e acho que foi aí que eu comecei a não ter grandes resultados e a minha cabeça não estava muito bem, porque eu estava habituada a todas as competições ter que lutar com atletas, e as marcas surgiam. Foi graças a isso que a marcha deu um grande salto há uns anos para cá, porque éramos 5 atletas para 3 Bragas, e então ninguém podia falhar. Por isso é ficavam-se umas às outras no bom sentido, não é? Exato, e a marcha portuguesa, tanto é que em 2010 fomos campeões do mundo, porque nós tínhamos que lutar umas contra as outras, mesmo pela seleção, a gente tinha que lutar por um nosso lugar para ir ao Campeonato do Mundo, aos Jogos Olímpicos, e aí a marcha deu um grande salto. Desde que dá uns 3 ou 4 anos para cá, infelizmente, a marcha tem passado por um processo um bocadinho mais baixo, tanto é que nas grandes competições tenho ido eu aos 20 km. A outra atleta que treina comigo, que é a Edna Barros, sim, nos treinos temos essa competitividade saudável, ela ajuda-me em muitos treinos, eu tento ajudá-la a ela, mas não há falta na competição, porque depois nas competições a minha marca, em relação à marca da Edna, é muito grande, longe, sim, e então falta essa competitividade nas competições, e é isso que eu sinto falta. E o que é que tu achas que podia ser necessário para haver essa competitividade, para trazer mais atletas para a marcha? Eu não faço a mínima ideia, porque nós temos grandes jovens e grandes talentos na marcha feminina, só que chegam a séniores, eu não sei o que é que se passa, ou não dão aquele salto que era suposto, e nós não conseguimos perceber, e às vezes eu e o meu treinador falamos, como júniores e como juvenis são grandes talentos, e depois chegam a sénior, alguma coisa muda, porque as atletas não dão aquele salto no ano que deviam de dar, e nós não sabemos explicar, nem os próprios treinadores conseguem explicar, e depois mais ano, menos ano, os atletas acabam por abandonar, claro, pois falta os apoios, falta tudo o resto que é preciso, infelizmente. Tem que seguir a carreira de universitário, tem que acabar o curso, e então tem que fazer uma escolha. E, infelizmente, nós estamos a passar por esse processo agora na marcha feminina e masculina, então nem se fala. Sim, porque eu chego a ver nacionais de marcha com 2 atletas a terminarem, assim, uma coisa mesmo muito má. Mas, é triste. Ana, em relação às tuas conquistas, aquela primeira que falaste no Mundial de Júniores, tu lembras-te desse momento, o tal clique que te fez direcionar para a alta competição? Tu lembras-te desse momento? O que é que sentiste na altura? Lembro-me, eu tenho sempre histórias engraçadas, felizmente ou infelizmente. Essa medalha, o meu treinador foi a única prova que não esteve presente, não foi selecionado, não foi convocado, porque eu tinha a 9ª marca da Europa de Júniores, e não era nenhuma candidata à medalha, por isso a Federação decidiu levar outro treinador. Na manhã que acordei para a prova, acordei com um torcicolo, eu não conseguia mexer o pescoço. Eu, a uma altura da prova, que passo de 9ª ou de 8ª, passo para 3º, e os treinadores que estavam cá fora ficaram sem saber o que fazer. Eles estavam a gravar a prova e houve-se os treinadores a dizer para ligar a linha para o Murta, porque a gente não sabe o que dizer a ela, porque eles não estavam a contar que eu fosse medalha de um momento para o outro. E nós temos esse vídeo, eles não desligaram o vídeo, e depois era o Nelson Évora e o Hélio Gomes que davam as indicações como treinadores para dentro, e então aquilo era um filme, porque eles não sabiam, porque eles não estavam a contar com a minha medalha, e no final... Isso foi na Finlândia, não foi? Foi na Finlândia, em Tampere. Exato. Olha, e a nível a nível sénior, se tivesses que eleger um top 3 de grandes conquistas, o que é que tu colocavas? Para as pessoas perceberem
tu nunca conquistaste, como eu falei inicialmente, a grande medalha, não é? Mas tens quartos, quintos, sextos, sétimos, que é assim, no meio atlético é fabuloso, só que não tem, só no final é que não levas a medalhinha. A medalha, é verdade. Toda a gente quer, mas quem percebe de atletismo sabe que um quarto lugar no Mundial é extraordinário, ainda mais na marcha atlética portuguesa, apesar de ser conceituada, como tu falaste, está se calhar a anos-luz de outras marchas, hoje em dia, como a China, por exemplo. Sim. Infelizmente, olha, se eu tivesse que escolher, decididamente foi a minha medalha de bronze no Campeonato da Europa de Júniores, porque nunca foi contado, nunca foi previsto, e foi aí que se deu o clique. A minha ida aos Jogos Olímpicos, porque foi um grande filme, a minha seleção para Pequim em 2008, e chegar lá a ser finalista olímpica quando o selecionador não me queria convocar, com recorde nacional, foi das melhores vitórias que tive. E depois o quarto lugar no Campeonato do Mundo e o sexto do Rio de Janeiro, que para mim, digo-te que foi uma coisa abismal. Lá está, para as pessoas perceberem que um sexto lugar é abismal, e isso não é pejorativo, é muito bom. É mesmo, é está muito lá bom. o diploma olímpico, para vocês atletas, é uma medalha. Não é no top 3, não. São grandes conquistas, sim. Claro. Mas o patamar abaixo é fabuloso. E estamos aqui perante uma atleta que é só isto. Entre as 8 melhores, tu tiveste durante anos e anos e anos. E ainda estás. Que se calhar agora, não tanto nessa luta, no sentido em que também isto parou, não é? Mas nos últimos anos, tiveste ali 5, 6 anos, sempre no top 8 mundial. E isso é fantástico. Desde 2008 que eu entro sempre no top 10 dos campeonatos do mundo, Europa, Jogos Olímpicos. Agora já é top 8. Antes tive nonos, que já são sétimos e oitavos derivado ao doping. Por isso, já se pode dizer que de 2008 até 2019, que entrei sempre nos 8 do mundo e da Europa e Jogos Olímpicos. Por isso... tenho lutado para isso, tenho lutado pela tão ambicionada medalha. Também foi um dos motivos que trabalhámos com o psicólogo, porque isso me estava a ficar muito obcecada, que faltava essa cerejinha no topo do bolo que me tem faltado tanto e que me tem fugido tanto. E agora já não estou tão obcecada com isso. Surgiu, se não surgiu, os resultados que fiz até agora também têm sido maravilhosos. Ana, só um bocadinho ligado ao masculino, eu lembro-me do João Vieira, ninguém dá por ele, e um dia ele ganhou uma medalha. Eu acho que pode acontecer um bocadinho. Pode acontecer um bocadinho como tu, ninguém dá por ti, e naquele dia, porque a marcha é muito aquele dia, é muito mental, verdade. Pode acontecer tudo, uma pessoa estar aos 10 km em 20º e depois ganhar uma medalha, como tu fizeste várias provas de trás para a frente. Mas para as pessoas perceberem, estamos perante uma atleta que nos primeiros Jogos Olímpicos fica em oitavo com o recorde nacional 1:27:46. Em 2012 ficou em nona em Londres. Em 2016 no Rio ficou em sexta. Isto só. Em termos de mundiais, tem um quarto lugar, tem um sexto lugar, tem um sétimo lugar. Em europeus tem um sexto lugar, tem um sétimo lugar. E já não vamos aos ibero-americanos e outras provas em que tu foste campeã e venceste com todo o mérito. Ana, só aqui mais uma prova, e é a tua última grande prova. Quando conseguiste os mínimos, eu já vi, pareceu a mim que tu sentiste muito alívio, sentiste que ainda consigo isto. Como é que foi sentiste ainda por cima na tua terra, não é? Foi um misto de emoções, e digo-te que podias ter estragado tudo, porque estava a vibrar tanto de estar a competir em casa, que houve uma altura que eu estava a sair fora do rumo que tínhamos programado, e nos quilómetros finais já era o meu namorado numa ponta do percurso, o meu treinador na outra, que eu de um momento para o outro podia não fazer mínimos, ficar outra vez a 2, 3 segundos dos mínimos, porque na fase inicial, por aquela excitação de estar em casa e tudo mais, estava a pagar um bocado a fatura. Mas foi... Porque tu aí corres mesmo contra ti própria, certo? Exato. Foi uma prova que eu fiz completamente sozinha, porque havia outras atletas na competição, mas eu desde o tiro de partida ao último metro, eu tive sempre sozinha, não tive aquela ajuda de ter aquela competitividade que estou habituada a ter nas provas.
nem havia a prova masculina foi mais tarde. E é fundamental para conseguires um tempo, não é? Tens sempre Claro. Não tens de ser tu a puxar sempre, não é? O puxar em sentido de atlético, não é? E por isso é que foi um misto de sensações e emoções, porque uma prova completamente sozinha, eu já não fazia abaixo de uma 31.0 há um ano, desde Berlim 2018. A situação da pandemia, que eu estava num pico de forma brutal em 2020 para fazer o campeonato nacional em março, depois começou a ver tudo a ver cancelado. Eu consegui naquele dia não falhar, ou falhar o menos possível para que a marca surgiu em casa, e então eu aproveitei com unhas e garras, com tudo que tinha para poder fazer aquela marca naquele dia, e foi feito. Por isso aquela explosão de alegria foi o máximo. Ana, qual é o teu maior defeito? Ui. Teimosa, orgulhosa. Sou muito assim. Se me dizem às vezes que eu não consigo, ou que é muito difícil, eu tenho que provar o contrário. Então, Mas Ana, isso pode não não vais conseguir uma medalha em Tóquio. Os meus irmãos já fazem de propósito, porque eu tenho uma família grande, e eles dizem: não ganhas nada, tu não prestas. É mesmo para me picar e eu tentar. A gente logo vê. Ana, e a tua maior virtude? Lutadora. Eu luto com o que tenho, o que não tenho. Às vezes até vou contra dores, lesões e tudo mais, para poder lutar até o último, dar o que tenho, o que não tenho, pela camisola que estou a vestir, quer por Portugal ou quer pelo meu clube. Ana, qual é o apoio que tu tens para praticar esta modalidade? Se tens algum apoio a nível de patrocinadores, da Câmara de Olhão, também já falaste disso, mas principalmente algum patrocinador, por exemplo, tu tens? Tenho o patrocinador, tenho o município de Olhão, né? O patrocínio é um apoio que temos do município de Olhão. Temos feito protocolos de 4 em 4 anos, felizmente. Tenho tido o apoio deles. Tenho o patrocínio da Lusitânia Seguros, que é do meu clube, mas de há uns anos para cá tem sido a minha em particular. E tenho uma marca desportiva que é a Adidas, que a nível de material e tudo mais, sou atleta da Adidas, e felizmente de 2012 para cá tenho tido o apoio da marca, que para mim é a melhor do mundo, e então tenho tido essa sorte. Boa. E a Federação, como é que te ajuda? Também para explicarmos aqui às pessoas que nos acompanham. A Federação é através do Comitê Olímpico, porque eu, como finalista e semifinalista dos grandes campeonatos, eu recebo a bolsa e o apoio através do Comitê Olímpico, e através da Federação chega a mim, ao meu treinador. A Federação, temos tido apoio na parte dos psicólogos, que nos programam a gente programa os estágios e a Federação faz as marcações, e temos todo esse processo de confederação, mas é mais o Comitê Olímpico, com os meus resultados, que tem tido o apoio e a bolsa para continuar a treinar. Ana, na marcha, ou até mesmo no atletismo, tu tens algum ídolo ou alguma referência? Eu, desde miúda, e vou continuar a ser, e continuar a pensar assim, para mim, um exemplo que sempre quis seguir foi da Susana Feitor, e tenho uma ligação com ela muito grande, e adoro a Susana. A nível do mundo em si, a Ong Liu, que é chinesa, que é campeã do mundo, campeã olímpica, que é a pessoa mais humilde e mais simpática que se pode ter no mundo da marcha. E para mim são essas duas atletas as minhas referências, e que tenho o privilégio de conviver. Ana, e pronto, já falaste um bocadinho disto, mas em março de 2020, não é? Chegou a pandemia. Tu percebeste que os jogos, logo a seguir, ou poucos meses a seguir, que não iam acontecer. E o que é que mudou no teu planeamento? Ou seja, foi tudo por água abaixo? O que é que tu pensaste naquela altura? Ainda tenho mais um ano, será que vou conseguir um ano a seguir? O que é que pensaste ali?
Olha, pensámos tudo, pensámos isso tudo que estás a dizer, João, pensámos como é que o meu corpo iria reagir mais um ano, porque a idade, por muito que seja duro dizê-lo, mas eu já não recupero com tanta facilidade como há 10 anos atrás, como é óbvio. Apesar de me sentir bem e treinar agora muito melhor do que há 10 anos atrás, mas a minha parte de recuperação já não é a mesma. Mas foi um misto de tudo. Eu nunca parei, estive sempre em atividade, sempre treinei todos os dias. Não fazia, quando as provas começaram a ser canceladas e os jogos, aí só começava a treinar uma vez por dia. E então a gente sempre na dúvida, vai haver provas, não vai haver competições, o que é que eu faço, para que distância é que eu treino, e tudo isso era... A gente planeava uma semana, na semana seguinte era tudo mudado, foi tudo uma confusão. Depois surgiu os campeonatos de Portugal ainda de pista, mas quando baixou de 5 km para 3 km, eu pensei, eu não sou atleta rápida, o que é que eu vou lá fazer aos 3.000? Eu nem sei treinar para 3.000, e o meu treinador, eu também nem sei treinar para 3.000, mas vamos, é isso, e lá tivemos que planear tudo outra vez. Mas foi engraçado, foi giro, e depois descansámos 3 semaninhas, aí tive 3 semanas de férias e voltámos com a carga toda para 2021. E tens alguma história engraçada do confinamento, Ana, que possas partilhar aí com a malta? Não, opa, eu treinava sempre todos os dias. Eu moro agora em Vila Real Santo António, e então a gente treinava sempre ao lado da serra um bocadinho para fugir aqui da cidade ou da vila. E umas vezes fomos treinar em que pessoas mandavam a mim e ao meu namorado, vai para casa, ou para não estarmos ali. Eu, sinceramente, eu sozinha não ia treinar para a rua, porque eu tinha medo que alguém me fizesse alguma coisa porque eu estava na rua. E então a gente tinha uma passadeira e uma bicicleta em casa, estática, e então lá fazíamos o treininho, alguns treinos em casa. Mas de resto, nada. Claro, as redes sociais ajudaram muito a fazer vídeos, apareceu o TikTok, a gente fazia coisas engraçadas em casa. Foi momentos engraçados, mas que já estava um bocadinho farta da situação. Ana, em relação a uma coisa que eu muitas vezes investigo, em relação aos estágios em altitude, dizem que são, para os marchadores, e não só, mas estamos a falar aqui na marcha, são fundamentais. Explica-nos um bocadinho o porquê disso. Bom, os estágios de altitude são fundamentais, porque para nós, eu acho que não só para os marchadores, maratonistas, principalmente a malta do meio fundo e fundo, porque ajuda os nossos níveis subirem todos, porque a falta de oxigênio é grande em altitude, e a gente, como vem treinar para o nível do mar e as competições nunca são em altitude, a gente sente uma diferença brutal. O rendimento é superior quando fazemos estágios de altitude. E eu acho que não há nenhum atleta que não tenha a mesma opinião que eu, porque e já não consigo estar sem estágios de altitude para render, ou seja, para os níveis subirem o nível de forma, é mais por aí. Ana, em relação à marcha propriamente dita, eu sigo a marcha, creio que há mais ou menos 20 anos, assim, a ver campeonatos, é tudo mais. E no início, pelo menos, ele era muito Europa e China. E eu agora vejo países como Brasil, México, Colômbia, Peru até, entrarem em cena nos grandes palcos. Como é que tu tens visto esta evolução, principalmente nesta América Latina? Achas o que é que aconteceu deste boom para China, apesar da China dominar hoje em dia, mas a Europa creio que está a crescer um bocadinho, digo eu. Tá. A marcha evoluiu bastante na América Latina, Colômbia, México, Equador, a brasileira que vive no Equador, por esse motivo o rendimento e ela mudou muito, mas temos visto atletas que antes eram, dou-te um exemplo, atletas de 1h40 aos 20 km de marcha e agora estão a fazer 1h30, 1h31 e nós ficamos como? A gente não consegue perceber. A única coisa é que eles já vivem em altitude. Sim, já muitos estão. desses países vivem a 3.000, 4.000 de altitude, para eles aquilo é normalíssimo. Claro que quando vêm competir para a Europa, o rendimento deles é imenso. E o que eles fizeram foi mudar tecnicamente, eles melhoraram muito a técnica deles
e claro que os resultados estão aí à vista, porque o problema deles era muita técnica e isso foi melhorado, os treinadores fizeram formação, vieram para a Europa fazer formação, e aí então eles estão a apostar imenso, coisa que nós estamos a perder um bocado, e aí estão os resultados. Olha, Ana, e é uma pergunta que é quase aquela pergunta sacramental, mas tem que ser feita, não é? Neste tipo de conversas. Tóquio 2021, objetivos reais da Ana Cabecinha? Objetivos reais. Eu quero e estou com esse der por onde der, porque estou a treinar para isso, é melhorar ou igualar o resultado que fiz nos jogos passados, ou seja, fiz sexta, e é isso que é o meu foco. Sei que sou capaz, se tudo correr bem, a preparação correr bem, de tudo, não haver nenhum desvio, que infelizmente já houve agora, porque estive com o Covid em janeiro, a coisa baixou um bocadinho a forma, perdi a forma quase toda, e agora o processo está a ser um bocadinho lento. Mas aqui está muito forte que é esse o meu objetivo e nada não vai sair do rumo. Depois, no dia, é como estavas a dizer ainda há bocado, nós temos que estar no dia, a hora, tem que bater tudo ali certinho para que o resultado saia. Muito bem. Ana, e qual é a importância do Paulo Murta na tua carreira? Esse é o meu treinador, ser o Paulo Murta, eu não era atleta de todo que sou hoje, porque eu sou a atleta mais pessimista que existe na face da Terra. Eu antes da competição eu não quero partir, eu sou pior que toda a gente, que é o que eu estou ali a fazer, e o meu treinador é quem puxa e quem diz que tudo foi feito, tu és capaz, e então ele está sempre um segundo pai ali por trás, sempre a não me deixar desviar para que a coisa corra bem. Se tivesses que definir o Paulo numa palavra ou numa frase? Sonhador. O meu treinador é muito sonhador. E ele sonha mais que nós atletas e tem conseguido. E tem-nos feito sonhar também e tem conseguido. Olha, deixa-me só pegar aqui nessa frase que tu falaste, que tu és negativista antes de uma prova. É um modo de defesa ou porquê que tu és assim? Tu olhas para as outras e elas são melhores que tu, mas tu fazendo melhores todas. Todas são melhores mas que é eu. uma forma de defesa de tipo, ou seja, vou partir de trás e vou passar por elas todas depois na prova? Não, eu às vezes eu sei que treinei e que estou ali capaz de lutar com toda a gente, mas umas horas antes da prova eu não sei porquê que tudo vai abaixo, até se no dia anterior já o treino não corre bem, já eu não estou bem, estou de mau humor. Mas já tiveste provas que isso não é verdade, não é? Porque depois da prova fazes grandes resultados. Mas é o teu chip, não é? É o teu chip colocado. É o meu chip. Depois o meu treinador dizia que o tiro de partida eu sou outra Ana completamente diferente. Exato, nada. Eu gosto daquela adrenalina da competição. Como o meu treinador já diz, eu sou um bicho de competição e isso, com a situação da pandemia, o meu treinador teve muito medo, porque sem haver competição. Eu, para mim, competia todos os dias e não treinava, porque eu até nem gosto muito de treinar, mas eu competi todo o fim de semana. Lá está, se tivesses essa competitividade interna, eu acho que gostavas mais de treinar. Eu deixo põe um dorsal, a gente corre, a gente faz, seja não há problema nenhum. Eu quero é competir, o tiro de partida, aquela adrenalina toda, aquele bichinho, faz falta. Ana, no futuro gostavas de seguir a carreira de treinadora de marcha ou... Mas treinador no geral, eu tirei o curso, tenho o curso de treinadora e gosto muito desta experiência. Infelizmente agora com a situação da pandemia, convidaram-me para ser treinadora da parte do atletismo do triatlo, daqui do Lusitano, mas infelizmente com a pandemia as coisas estão paradas. E eu estava a gostar muito ia ver uma ou duas vezes por semana treinar os miúdos, e eu estava a gostar muito daquela experiência e da palavra treinador ou professora, como eles me chamavam, que estava a ser muito giro. Infelizmente a pandemia veio tirar um bocadinho Ana, essa parte. E tinhas muitos atletas, muitas crianças? Tinha mais miúdos benjamins e infantis e depois treinava a parte, depois tive o convite para que os júniores e os juvenis do clube também pudesse treinar. Então ia outro dia da semana treinar os mais velhos. Claro que os mais velhos já são mais maduros, os mais pequeninos querem brincar e tornava uma criança ao pé deles. Eu quase era do tamanho de alguns,
e até era muito giro. Ana, na tua semana super preenchida, ainda te sobra tempo para teres hobbies? O que é que tu gostas de fazer? Não, tenho, felizmente tenho. Eu antes ainda tínhamos essa parte religiosa de irmos todos os domingos ou sábados juntar com o pai e era sagrado, nenhum dos irmãos falhava. Mas gosto muito, eu já passo muito tempo em casa a ver séries e filmes e gosto muito dessa parte. E o que eu sinto muita falta mesmo é do nosso cinema, da parte de ir ao cinema, essa parte tem sentido muita falta, porque eu gosto muito de, às vezes no fim de semana, tenho aquela parte para desconectar, ir a um bom cinema à tarde para relaxar, para não pensar em nada, e sinto muita falta, gosto muito dessa parte. Ana, tu já abriste aí um bocadinho a porta sobre isto, mas eu vi numa entrevista que Paris 2024 não está posta de parte. Eu vou-te aqui confidenciar que, ou para quem nos vai ver, eu quero muito ir aos Jogos Olímpicos 2024, porque até são aqui perto, é mais viável financeiramente e não só, e gostava muito de ver a Ana Cabecinha em prova e perceber que a Ana Cabecinha está chateada com o mundo todo antes da prova. Será que temos Ana Cabecinha em Paris 2024? Eu já disse ao meu treinador que vai ter que me aguentar até 2024 e já comentei isso. Eu não queria, e já tínhamos falado depois de Tóquio, queria fazer uma paragem para ser mãe, porque depois de 2024 já a parte da maternidade já seria ser muito arriscado. Não quero de todo deixar essa parte de fora, de seguir a Tóquio, quero tentar engravidar, quero tentar ser mãe, fazer essa parte. Depois, se regressar bem e farei de forma a regressar bem para estar em Paris 2024. Se não, feliz na mesma, irei a Paris ver os jogos de certeza, porque também sou uma adepta do desporto em geral e são os Jogos Olímpicos. Se tiver que ver na parte de fora, mas claro que quero muito treinar para isso. Ana, na tua grande experiência de Jogos Olímpicos, conta-nos um bocadinho de qual é a sensação de viver numa aldeia olímpica, o que é aquilo para as pessoas que adoram e amam o desporto? Opa, aquilo é a melhor coisa que se pode ter. Eu já estive em vários campeonatos, mas nada se vivencia como os Jogos Olímpicos, porque o estar dentro de uma aldeia olímpica, de todos sermos iguais, é que estão todos os esportes ali, não é só o atletismo, todos os atletas se respeitam, cumprimentam, conhecemos países que a gente no dia a dia nem sabe que existem, onde é que aquele país fica. É fantástico isso, sim, é verdade. E há um respeito e há um companheirismo de todos os países que não se vivencia em nenhum campeonato sem ser os jogos. Ou seja, aquilo vibra-se mesmo o que é o espírito olímpico e eu já estive em 3 e continuo a ser aquela pessoa que é pela primeira vez sempre. Exato, é como se fosse a primeira vez que nós vamos a uns Jogos Olímpicos. Aquilo é maravilhoso, aquilo respira-se desporto e respira-se mesmo jogos. Já agora, Ana, tens alguma modalidade extra-atletismo que gostes muito? Eu ainda joguei vôlei na escola, fiz parte da equipa de vôlei da secundária de Olhão, tive que abdicar porque tinha sempre problemas nas canelas, como marchadora, preciso das minhas canelas, e o meu treinador, quando soube que eu jogava vôlei, obrigou-me a escolher, entre aspas. E joelhos já agora? Até não, mas as canelas eu quando marchava doía-me sempre, porque aquilo não é um campo, aquilo era um campo de pavilhão, aquilo era completamente... Eu até nem me jogava muito, porque eu tinha esse cuidado para não me magoar. Mas gosto muito também de triatlo, também gosto muito de ver triatlo, porque também tenho o meu namorado que fez e começou a crescer um bichinho do triatlo, então é outro desporto que gosto muito. E ciclismo, também gosto muito de ver. Ana, deixa-me só aqui uma coisinha. Em relação a Tóquio, tu já conheces a prova, não é a prova, o local da prova, as condições, estás preparada para que condições? Já fizeste essa pesquisa? Não, já fizemos essa pesquisa. Eu estava muito contente que a prova iria ser em Tóquio, porque como eu gosto do calor e da umidade, isso seria uma mais-valia para mim. Sendo agora
em Sapporo, noutra ilha em que não há tanto calor nem tanta umidade, mas nós já estudámos, já estivemos a pesquisar tudo isso. Vamos fazer todo esse processo de câmara de calor-umidade em Coimbra e vamos trabalhar como fizemos para Doha e como fizemos para o Rio de Janeiro para habituar o corpo o melhor possível às condições que vamos apanhar. Boa. Ana, e quais são as tuas próximas escalas na viagem que nos levará até Tóquio? Ou seja, quais são as tuas próximas provas? Vou estar presente no dia 10 de Abril, esperemos nós, o Campeonato de Portugal de Marcha, que era para ter sido no dia 28 de Fevereiro, mas será um ponto de passagem, não é com o objetivo de fazer marca, nem é só mesmo para lutar pelo título, como um treino longo, como o meu treinador diz, para eu não pensar tanto, mas o objetivo passa para a Taça da Europa em maio, no dia 16 de maio, na República Checa, que também esperemos que se realize, porque a República Checa também agora está as coisas muito complicadas com a situação do Covid, mas tudo indica que haverá a Taça da Europa em maio, todos os marchadores da Europa estamos a contar com isso, estamos a preparar para isso, que aí eu quero fazer quer a nível de lugar, quer a nível de marca e voltar outra vez aos grandes palcos, que já não vou desde Doha, que também faz-me falta. E depois vamos ver se Rio Maior se vai se realizar no final de maio ou o Grande Prémio da Corunha, faz parte do circuito mundial, e aí sim, depois é só treinar para Tóquio. João, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa com a Ana, sem antes... A nossa surpresa final. Ana, temos aqui um quiz final para ti, com 5 perguntinhas que nós fazemos a todos os nossos convidados, atletas, que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Então aqui vai a primeira perguntinha. Quantos atletas portugueses estão apurados neste momento para os Jogos Olímpicos 2021? Isto no atletismo. Atletismo. Ui, não sei. Eu não os posso contar. Somos quê? Já somos 10, será? Certo. Certíssimo. Certeiro. João Vieira, Pichardo, Francisco Belo, Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro, Evelis Veiga, Patrícia Mamona, Liliana K, Oriol Domgo e Ana Cabecinha. E eu. Olha, vai lá. Segunda, Ana, o atletismo foi a única modalidade até o momento que trouxe campeões olímpicos para Portugal. Quantos foram e quem são? Nelson Évora, Rosa Mota, Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro. Ei, Certo. Falta um? Não, está 4, está certíssimo. Carlos Lopes, Maratona Jogos Los Angeles 84, Rosa Mota, Maratona Seul 88, Fernanda Ribeiro 10.000 metros Atlanta 96, a minha quase primeira prova em que vi Jogos Olímpicos e a sofrer, Nelson Évora, triplo salto em Pequim 2008. Ana, esta pergunta era mais difícil, não, para ti não era mais difícil, mas era menos recente. Qual é o recorde do mundo dos 20 km de marcha femininos? É uma 23, 43, será? 49. Foi feita no sábado. Ana, eu pergunto-me isto, já agora só metendo aqui a perguntinha. Isto é um recorde real? É um recorde real de uma atleta que foi campeã do mundo em 2017, mas que em Doha foi desclassificada e ela tem problemas técnicos a nível de juízes e por isso me faz ficar um bocadinho de pé atrás com o resultado que ela fez. Pois, eu sinceramente eu não via os campeonatos nacionais da China. Também não vi vídeos. Mas esta atleta é muito conhecida pela, não é batutice, mas a fraca qualidade técnica, como disseste, e por ser várias vezes desqualificada. Yang Jiaoyu, acho que é assim que se chama. Por isso este recorde eu achei um bocadinho demasiado, e as duas provas, quer a feminina, quer a masculina, em média de marcas, se calhar foram as duas melhores provas de todos os tempos. Foi uma coisa, não foi o recorde do mundo masculino, mas esteve lá perto e a média foi inacreditável. Ana, passando para a quarta questão. Quem é o atleta mais medalhado no atletismo em Jogos Olímpicos de sempre? Não sei, não faço a mínima ideia. Não fiz esse trabalho de casa. Paavo Nurmi, da Finlândia. Não chegava lá de todo. Tem 12 medalhas com 9 de ouro e 3 de prata entre Antuérpia em 1920,
Paris 1924 e Amsterdão 1928. Eu ia dizer Phelps, pai, porque Não, eu estava a dizer atleta de atletismo. Atletismo, ok. Vá lá. Quando digo atleta, aqui eu era no atletismo. Só para as pessoas perceberem, isto é um recordista, um atleta fantástico destes anos, 20, 24 e 28, que na altura tinha o recorde do mundo de 1500 metros até 20 km. Para se perceber na altura o que é que ele conseguia, e é um atleta que tem uma estátua na Finlândia e é quase como o Cristiano Ronaldo na Finlândia. Para as pessoas perceberem, a Finlândia, onde o dardo, por exemplo, é mais importante que o futebol. As pessoas não entendem isto, mas é verdade. E este atleta tem uma estátua à porta de um estádio e que é visitada por milhões e milhões de finlandeses. E é o terceiro atleta em todas as modalidades, mais medalhado sempre, atrás do Phelps e da Larissa Latinina, que já fizemos aqui a pergunta na altura à Filipa Martins da ginástica. E à frente de nomes como o Carl Lewis, por exemplo, que tem 10, e o Mark Spitz da natação, que tem 11. Última questão, Ana. Qual foi o pódio olímpico no Rio nos 20 km de marcha femininos? Ong Liu. Isso. A Guadalupe Sanchez, a mexicana. E a terceira foi outra chinesa. Acho que foi outra chinesa, uma baixinha, que eu não sei o nome dela. Lu Xiuzi, 1:28:42. E lembras-te da quarta classificada? A quarta foi italiana. Palmesiano. A quinta, quem foi a quinta? Foi outra chinesa? Shen Jie. E depois eu fui a sexta. À frente da brasileira, a Erika de Sena e a Beatriz Pascoal, que é muito tua conhecida, e dos portugueses, que costuma estar aqui muitas vezes em Portugal, que fechou o tal top 8 de diplomas olímpicos, onde está só o top mundial. Muito bem, estamos então a chegar aqui ao final da nossa conversa, João e Ana. Ana, queres aproveitar para te despedir, para deixares aqui alguma mensagem a quem nos vai ouvir e quem nos vai ver? Desde já quero-vos agradecer. Depois quero-vos dar os parabéns por este podcast que vocês estão a fazer com atletas que rumam a Tóquio. Depois quero dizer a todos os portugueses que julho e agosto que estejam ligados à televisão a apoiar todos nós, porque vamos precisar muito desse apoio, já que não vamos ter pessoas que nos possam ir visitar a Tóquio ou ir ver os grandes campeonatos, porque já saiu que não vai haver público estrangeiro a ver os Jogos Olímpicos, infelizmente. E desejar boa sorte a todos os atletas que vão estar em Tóquio e um beijinho a todos. Muito bem. João. Olha, eu tenho uma mensagem inicial. Espera aí. Esta atleta foi atropelada, caiu de uma ponte, teve Covid. Portanto, já preencheu o bingo todo. Só falta a cerejinha. Vai ter que dar. Tem que dar. E já agora, uma mensagem para todos os portugueses: enviem mensagens para a atleta Ana Cabecinha a dizer que ela não vai ganhar nada, que não vai conseguir nada, porque já sabemos qual será a resposta em Tóquio. Portanto, aqui fica a minha mensagem. E agora mais em jeito João, a sério. que guerreira, que campeã. Agradecer a Ana pela conversa fantástica. Eu acho que abordámos aqui assuntos que as pessoas normalmente não abordam, como mais específicos da marcha, da vida da Ana, para perceberem que conquistar um 6º lugar dá muito, muito, muito trabalho, e este espírito de superação dela, de resiliência, desde os 6 aos 8, aos 9 anos, até agora, até ao topo mundial, e quem sabe ainda mais alguns anos, diz muito da grande campeã que a Ana é. É uma conversa que vai ficar para mim para sempre, porque mais uma conversa onde aprendi bastante. E é sempre bom falar de desporto, que é aquilo que nos apaixona. E boa sorte, Ana. Muito obrigada. Estaremos mesmo a sofrer para ti, mas antes da prova enviarei-te uma mensagem a dizer que vai correr tudo mal. Isso é certinho. Obrigada, vou ver, vou cobrar a mensagem. Muito bem, João, Ana, obrigado por mais esta excelente conversa. A todos que nos acompanharam em mais este episódio, nosso muito obrigado. Lembrar-vos então que todas as sextas ao meio-dia cá estaremos com um novo episódio. Obrigado a todos. Ana, tudo a correr mal? Obrigada. Entre aspas. Cá estaremos a torcer por ti e por todos os atletas e por toda a comitiva. João, um grande abraço, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui contigo, também a aprender contigo. És uma grande enciclopédia. Voltamos a ver-nos então na próxima sexta. Um abraço, já sabem, viva Portugal. Viva o desporto e viva Portugal. É verdade. Obrigado.